Vamos nos colocar de pé. Especialista comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 11. Tema da mensagem hoje: pare de chorar. Amém? Chega de choro, chega de lágrimas. Lucas 7, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos, e numerosa multidão. Quando se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto. Passou a falar, Jesus o restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Feche os olhos. Pai, fala conosco nessa noite, ministra as nossas vidas de forma objetiva, e nós recebamos a tua palavra ao nosso espírito. Estaremos aqui nessa noite transformados pelo poder da tua palavra. Fazer o teu espírito, Pai, pulveriza a tua verdade sobre os nossos corações. Desde já, Senhor, eu te louvo, te exalto e te agradeço, em nome de Jesus, e usa pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Esse texto é interessante por alguns detalhes, né? A Bíblia fala que Jesus estava se direcionando para uma cidade com o nome Naim. Era muito comum, né? Aqui em São Paulo também tem isso no interior, né? Quando você vai quebrar algumas cidades, está lá geralmente uma entrada, assim, um portal, né? E o nome da cidade. Aqui foi mais ou menos assim. Quando Jesus estava junto com os seus discípulos, e uma grande multidão com o Senhor. Quando o Senhor está entrando na porta da cidade com o nome Naim, está ele, os discípulos, com uma grande multidão. Quando a Bíblia fala de multidão, ela fala de um mínimo de 5.000 pessoas. E diz a Bíblia também que do outro lado vem um enterro. Amém? E nesse enterro vem o quê? Segundo a Bíblia, também uma grande. Meu Deus, ele é tremendo. Eu acho que Deus, ele é oportunista, né? Eu gosto de fazer milagre quando tem muita gente para que realmente a glória dele resplandeça e o testemunho dele seja pulverizado. Amém? Só que a Bíblia diz então que vem a multidão com Jesus, os discípulos, e uma outra multidão vem, só que essa multidão com Jesus vem alegre. Essa multidão com Jesus vem receber a palavra, o alimento, o maná, e a outra multidão vem triste. Por quê? Porque tinha uma viúva, e segundo a Bíblia, o filho da viúva havia morrido. Então essa família, a família da viúva, tinha duas dores. Primeiro, que ela já não tinha marido. Viúva, isso deve entender que o marido dela morre. E agora, se já não bastasse isso, ela perde o filho. Então essa mulher está com o coração acabado, assolado. Nessa família, a alegria acabou. É uma família que está de luto, uma família que está triste, uma família que está angustiada. Mas no encontro de Jesus com essa mulher, algo acontece, algo muda a história dessa mulher. Amém? Eu vim aqui nessa noite declarar sobre a tua vida que você está aqui hoje. Deus te trouxe aqui hoje. Não sei como você entrou. Talvez entrou pessoas aqui tristes, amarguradas, com sintomas de perda. Mas eu venho como profeta falar para você. Você pode ter entrado triste, mas o tema da minha mensagem vai resplandecer sobre a tua vida. Para de chorar, porque Deus te trouxe aqui nesta noite para entregar uma palavra de cura, de renovo, uma palavra de libertação para a tua família. A tua família vai sair aqui hoje curada, debaixo de uma palavra profética e de poder da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém?
Diz a palavra então que quando o Senhor se depara com aquela mulher, e o Senhor discerne que ela está triste porque ela havia perdido o seu filho, diz então a palavra que o Senhor para aquele inteiro, o Senhor para aquele cortejo, e o Senhor toca o espírito, para quem não sabe, é o caixão. Então ele toca o caixão, e quando ele toca o caixão, ele libera sobre aquele menino uma palavra de ressurreição. Ei, deixa eu te lembrar, Deus tem na tua vida hoje, na tua família, uma palavra de ressurreição. Deus falou no meu espírito, e há pessoas que estão aqui hoje, e na tua casa, a morte espiritual, há pessoas que estão se arrastando, há pessoas que eram servos de Deus, pessoas que eram assim, tochas na mão do Senhor, e essa tocha se apagou, aleluia, a mortandade entrou, mas eu venho aqui, deixa eu ser profeta, o espírito de ressurreição da parte do Todo-Poderoso já está entrando na tua casa, ele vai soprar, e a onda vai morte, vai passar a vida, em nome de Jesus. Aleluia, levanta as mãos do céu, Senhor, pela poder da tua palavra que revelar, começa a tocar em cada mão, e esses teus céus levarão ressurreição, levarão vida para as suas casas, o espírito de vida que é no teu olho vai resplandecer sobre cada família aqui nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, oh glória. Só que antes do milagre acontecer, veio o tema da mensagem. Jesus pergunta para a mulher por que ela estava mal, por que ela estava chorando. Talvez você fale que hoje mal, irmão. Isso eu não vejo, às vezes, perspectiva de mudança, de crescimento. Às vezes eu olho para minha casa, para minha família, é marido, é filha, é esposa, sabe? Eu perco a vontade de viver, eu perco a vontade de lutar. Então receba hoje vontade, receba o Espírito de Deus está aqui, e Ele te fortalece, Ele coloca no teu espírito, na laxa, eu sinto virtude do Espírito aqui nessa noite. Deus está aqui, Ele vai te tocar. Esse desânimo, essa desmotivação, esse peso, esse jugo, o Senhor vai arrancar da tua vida. E o Senhor estabelece sobre a tua vida hoje o propósito dele. E você vai parar de chorar, você vai parar de contar de novo e ficar se lamentando. Mas a partir de hoje você vai cantar o hino da vitória. Vai sair daqui, caminhão grande, e o nome dele será a tua vida. E alguém não está do seu lado, para de chorar. Agora, por que Jesus mandou ela parar de chorar? Ele ia ressuscitar o morto, coisa e tal, né? Mas só isso. Por que será que Jesus mandou ela parar de chorar? Eu quero trabalhar com você aqui algumas revelações dessa palavra. E a primeira delas, eu creio que Jesus mandou ela parar de chorar, porque ele, Jesus, já havia sentido a dor daquela mulher. Nós vamos entender isso. Antes de você sofrer, antes de você sentir a dor, Jesus já está sentindo a dor dele. Você crê nisso? Amém? Ou você acha que você é qualquer um? Zacarias 2,7, você é menina dos olhos de Deus. Você é alguém importante, tão importante que Deus tinha só um filho. E Ele mandou o filho dele para a cruz por mim e por você. E a gente fica cheio de historinha, chorando, cheio de milonga. Ô filho, tu é filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu é filho do leão da tribo de Judá, do guerreiro do tabernáculo de Israel. Olha o que diz o versículo 13, diz assim, ó: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Aleluia. Você está aí, gritando, ai Deus, o Senhor está se compadecendo de você aqui hoje. O Senhor tem acompanhado, o Senhor tem visto a tua luta, o Senhor tem visto a tua prisão. Quando você pensa que está sozinho, Ele está junto. Aleluia. Quem diz que nós estamos sozinhos? Ele está conosco. Ele está com você. Ele é o Senhor. Você é templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo. A tua família diz: o diabo roubou minha família, o diabo está roubando minha família. Mentira! O Senhor está se compadecendo dela hoje. E Ele vai
Levante. Aleluia. O Senhor tem solução e o Espírito de Deus fala aqui, ó. Aonde houver morte, Ele está trazendo vida agora. Você foi chamado para não encontrar a tua vida. O Senhor falou servimos em Deus de ressurreição. Eu não tenho nenhuma aliança com morte nenhuma. A minha aliança é com a vida eterna, que é o nome de Jesus. Ei, levanta tua mão para esse irmão que está falando, diga para ele: a tua aliança é com vida. Você não tem aliança com morte. Lembra que eu falei, a multidão dia triste, enterro, abandonar, consolação. Agora imagina depois da cena e do milagre, aquela multidão que estava toda choramingando, todo mundo perplexo, sabe se dá glória, se pula, se fala de estranho, se sai correndo. Eu não sei, meu irmão, mas todo mundo ficou ali, mas a tristeza saiu para dar lugar à alegria. Nessa noite, a tristeza sai do teu coração, a tristeza sai da tua casa, a tristeza sai da tua vida profissional, a tristeza sai para dar lugar à alegria. A alegria é vai à tua casa. Recebe só a tua vida. Você não tem aliança com morte. Você e sua família só tem aliança com vida. Aonde vocês tocarem para Ele visitar, aonde vocês pisarem para Ele visitar, aonde vocês trabalharem, o Senhor que você trabalhar vai ter vida. Aonde você for fazer a tua pena, Deus vai transformar a morte em vida. Aonde você chegar, a ressurreição do Senhor é sobre a tua casa e sobre você, em nome de Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado: você está mais do que vivo, irmão. Amém? Pode guardar o caixão, pode guardar o espírito, porque a partir de hoje você vai viver a plenitude que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga: eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Fala para o teu irmão aí: para de chorar. Aleluia. Aleluia. Terceiro lugar, Jesus mandou para a mulher parar de chorar, porque ela tinha que entender o seguinte: que Ele é tremendo e Ele é capaz de parar tudo só para atender você. Multidão, 5 mil no ar, 5 mil lá, Deus falou 10 mil pessoas em favor de uma. Para você parar com a luta, e quando a gente passa a luta, o diabo ele quer nos menosprezar e jogar a gente pequenininho. Deus falou 10 mil pessoas em favor daquela mil. Vamos ler o versículo 11, 12, 14. Eu tenho que ser um pouco repetitivo para você entender. 11, 12, 14 diz assim: e que subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Né? Versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levante-te. Sentou o que estivera morto e passou a falar. Amém? Então, multidão do lado, multidão do outro. Jesus para tudo em favor daquela mulher. Eu tenho uma palavra profética aí. Levanta a mão e recebe, Pai. Deus vai parar tudo a teu favor. Para o inferno vai ter morte, vai parar aqui, vai lá. Ao teu favor, Deus vai trabalhar. E os que estiverem na mão, como é que é esse negócio aí? Deus vai ser a teu favor. Se Deus tem propósito dentro da tua vida, Ele vai fazer. Vamos lá. Amém? Muito louco isso. Eu fico doidinho quando Deus fala. Hoje é grande, eu tenho que aumentar ainda. Multidão e multidão. Para quê? Sério, Deus, hein? Você imaginou, irmão? 10 mil pessoas? Peraí, eu vou fazer um milagre aqui, por favor.
E o marido dela tinha saído fora com uma mulher. Deixou ela falando. E passa o tempo e tal, essa mulher sempre vinha se aconselhar comigo, desespero. Chegou um momento que eu não tenho mais o que falar com a mulher. Desesperada, ela dava o marido e coisa e tal. E a outra ainda chincalhava ela e coisa e tal. Resultado da obra. Olha como é que é as coisas, irmãos. Deus é Deus, a gente não pode brincar com Deus. Essa outra que ficava tirando com a cara dela, pegou um câncer. Coisa assim de 2 meses morreu. Aí o marido foi e voltou para o é triste, irmãos. Deus não é consumo, Deus é Deus de justiça. Nós temos que tomar cuidado. Amém? Deus é capaz de qualquer coisa. Às vezes a gente acha que, mas isso é muito duro. Deus não mandou lá na boca de Samuel. Até foi pregado aqui esse dia, eu preguei durante a semana de José Gonçalves também, para Saúl ir lá e matar todo mundo lá em Amalé, criança, mulher. Lá em Josué também, lá em Jericó também, Deus mandou Josué entrar e acabar com. Irmão, Deus que falou do povo dele, ele não mede consequências. E Deus não vai medir consequências ao teu favor. Ele vai lutar, ele vai pelejar para nós. Eu tenho certeza disso em nome de Jesus. Amém? Ele está aqui para te atender em nome de Jesus. Oh glória! E para finalizar em quarto lugar, Jesus mandou aquela mulher parar de chorar, porque ele queria entregar na sua mão aquilo que ela mais precisava. Para de chorar hoje. Deus te trouxe aqui para entregar nas tuas mãos aquilo que você precisa para a tua família. Amém? Vamos ler o versículo 15. Diz assim, ó. Sentou-se que estivera morto e passou a falar. Aí olha o que Jesus faz. E Jesus o restituiu a sua mão. A mulher estava saindo da cidade chorando. Agora ela vai voltar para a sua cidade, para a sua casa, rindo com a filha na mão. Isso é profético. Talvez você fique aqui desanimado e triste. Amém? O Senhor está te dizendo, está te restituindo aquilo que você havia perdido. Você entrou chorando, mas vai sair para a tua casa cantando o hino da vitória em nome de Jesus. Deus já te deu. Hoje Deus está restituindo. Nós vamos começar a campanha de hoje. Amém? Restituindo. Deus já está começando a campanha já de restituindo situações de perdas dentro da tua família, que fez você entrar aqui hoje chorando, e o Senhor está mudando a tua história. O Espírito de Deus está aqui hoje. Ele vai trabalhar ao nosso favor. Aleluia. Eu não sei nem qual é o teu nome, irmão. De vez em quando eu tenho te visto na igreja, mas eu quero te falar. Deus manda te dizer que agora na segunda casa será a nossa. E aquilo que o inimigo assolou na tua casa, na tua família, Deus entrará com mão forte e devolverá porque Ele é Deus. O pão, as minhas alegrias, o Senhor invadiu o teu coração. Porque Deus tem um propósito contigo na terra e Ele vai fazer que você viva a excelência dele. E se as portas estão abertas e o tempo da novidade chegou sobre a tua vida, assim diz o Senhor. Aleluia. Eita Deus. Aleluia. Vamos, Senhor. Agora a chefe ela não dará nova da gaia sai. É falando que Deus está adorando a Deus. E por mim fala a chefe Filha, não se preocupe, não.
Mas o Senhor manda te dizer: cuidado com pessoas que te odeiam. Deus tem algo grande para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Eu não sei, mas Deus me dá uma visão, porque eu estou falando, te tirando de um movimento que não é certo, assim, pessoas que não são certas, melhor dizendo, e trazendo você para o centro da vontade dele. Recebe sobre a tua vida em nome de Jesus. Orar a chuva, me cantará. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Jesus. O Senhor pegou aquele menino que estava morto, devolvido para a mãe dele. O Senhor está entregando hoje sonhos que aqui estão mortos. O Senhor está pegando esse sonho, transformando ele em vida e te devolvendo. Pessoas que pararam de sonhar, pessoas que pegaram os projetos e colocaram dentro da gaveta. Pessoas que têm problemas dentro da família, o marido, o filho, a esposa, problema com droga, bebida, violência, confusão, é amante. Deus vai restaurar, Deus vai restituir aquilo que te foi roubado nessa noite. Feche teus olhos em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Alamandadaia sai. Nós vamos orar. Eu vou pedir para os pastores, evangelistas, presbíteros. Eu quero que você receber essa oração da tua família. Amém? Porque nós vamos ungir as famílias. Eu quero que você mete firme nessa campanha, querido. Tem pessoas que não entendem esse trabalho. Tem pessoas que falam, eles é campanha, não é isso. A campanha é uma forma de você se colocar no objetivo. Infelizmente, o ser humano é assim. Você tem que ter uma estratégia para a pessoa se focar naquilo que ela quer. Qual é o grande problema do jovem hoje? Ele não é focado. Se todo jovem fosse focado, todo jovem fazia faculdade, todo jovem tinha uma profissão, e tal, mas aí se deslumbra pelas coisas do mundo e esquece o propósito. Então a gente faz a campanha para você entender que você tem que buscar. Porque a Bíblia diz: batei até se buscar. Quando eu bato, eu oro, eu tenho propósito, eu corro atrás, Deus ele abre e me abençoa. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Hoje, temos de preservar os evangélicos crescendo muito no Brasil. Não é coincidência o nosso país ter mudado para o poder da nação dos eleitos de Deus. É Bíblia, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Nós queremos orar pela tua casa. A tua casa é casa de Obed-Edom. A tua casa não tem lugar para tristeza. A tua casa não tem lugar para esquina. A tua casa só tem lugar para a alegria do Senhor. Aleluia. Nós, em breve, se protege, teremos uma grande multidão. Não trazendo um esquivo, não trazendo um ouro, mas uma grande multidão levando um Cristo ressurreto, aonde e a quem possa interessar. Deus quer usar a tua vida para isso. Em nome de Jesus. Por isso, você que entrou aí com a tua família, vem aqui na frente. Nós vamos orar em nome de Jesus e vamos ungir a tua casa, a tua família. Vamos adorar a Deus. Deus planejou, levante do chão, pegar
Você de acidente, irmão. Acidente com carro. Amém? Seja como um pedestre ou livramento de acidente. Então, vigia essa palavra aí, tá? Vigia. Quando Deus errar, porque Deus está dando livramento. Cuidado, em nome de Jesus, tá bom? Agora, parece não bem, amém? Porque Deus quer mudar toda a morte, toda a assolação, amém? Tem mais mistérios aqui que Deus está me entregando aqui, mas por como Deus vai, eu sinto o de Deus, Deus está, você está atinando coisas grandes, irmãos. Sabe, nós estamos agora no avanço, e nesse avanço a gente tem que estar na criação de Deus. E o que mais Deus tem me falado é o seguinte: como é que eu vou voltar na criação se a minha casa está destruída? Não é verdade? Sim ou não? Quando a arca de Deus, que tipificava a presença de Deus, entrou na casa de Obed-Edom, o que aconteceu com Obed-Edom na sua família? 3 vezes que a arca ficou lá, eles prosperaram. Não é melhor de prosperar? Porque na nossa cultura, a prosperidade é só dinheiro. Não é só isso. Eu posso ter muito dinheiro no bolso, então a família toda regada, acabada, solada, isso é prosperidade, não é? Prosperidade, irmão. Tem muita gente aí, irmão, rachando ovo na janta, mas é feliz. Então, prosperidade não é só questão financeira, é a alegria do Senhor da tua casa. E o Senhor vai entregar isso nas tuas mãos. Glória a Jesus. Glória a nossa posição de receber todas as famílias ungidas. Amém. Glória a Jesus. Que agora o poder do Deus Todo-Poderoso, trazendo as consolações do Santo Espírito de Deus, a graça, o amor e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, repouse sobre as vossas vidas hoje para sempre. Como servo e ministro do Senhor, eu te abençoo. Declaro sobre a tua vida, a ressurreição. Hoje toda a humanidade caiu por terra, os teus projetos ressuscitaram, a tua motivação renovou. E com a água você renova as tuas forças hoje. E debaixo dessa palavra eu te envio por meio de semana de sinais e maravilhas da parte de Deus, aonde você e a tua casa estará edificando um altar debaixo da bênção de Deus. Eu te abençoo e te envio em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém.